o Espírito Santo, ele trouxe você para cultuar aquele que está assentado no mais alto e sublime trono. Nós não estamos aqui para brincarmos de ser crente. Esses dias eu estava conversando com o irmão e dizendo para ele: Deus, ele não brinca de ser Deus. Satanás não brinca de ser Satanás. E nós, como cristãos, como discípulos de Cristo, nós também não podemos brincar de ser crentes. A partir do momento a qual nós tomamos a decisão de seguir a Cristo, não é apenas no começo. Houve um começo a qual você levantou a sua mão, confessou a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Ali foi o começo, mas há um percurso a ser percorrido, e esse percurso a ser percorrido é até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não iremos parar em meio à caminhada, pastor Nelson. Nós não iremos parar em meio ao percurso, não. Nós iremos até o fim. Jesus mesmo disse: aquele que for fiel até o fim vai ganhar a coroa de justiça. O apóstolo Paulo, depois da sua conversão, quando ele percorreu todo o trajeto a qual estava estabelecido para ele escrevendo a carta a Timóteo, dizendo: eu completei a carreira, guardei a fé, agora já a coroa da justiça já está me esperando. O final do percurso vai ser melhor para mim e para você. Queridos irmãos, quando eu abro a minha Bíblia, no Evangelho eu vou escrever a Mateus, no seu capítulo 19, nós vamos encontrar aqui Jesus diante de um jovem rico. Aquele jovem, ele aproxima-se do mestre, dobra o seu joelho e fala da seguinte maneira: bom mestre, o que eu devo fazer para eu ganhar, para eu ter a vida eterna? Jesus, conversando com ele, disse: bom é o meu Pai. Aquele jovem, ele conhecia todos os regulamentos, ele conhecia todas as instruções, mas ali ele estava se sentindo autossuficiente. Quando Jesus fala para ele e disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais mandamentos são esses? E Jesus começa a explicar para ele: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus passa essas instruções acerca dos mandamentos para aquele jovem. E aquele jovem olha para Jesus, cheio de si, e fala: esses mandamentos aí, eu tenho guardado desde o tempo da minha mocidade. Desde o tempo da minha mocidade, eu tenho procurado andar com retidão. Desde o tempo da minha mocidade, eu tenho procurado honrar
os meus pais, o meu pai, a minha mãe. Eu tenho procurado fazer tudo de forma correta. Mas Jesus olha para aquele jovem com amor e fala para ele: falta-te uma coisa. Quem sabe ele fica perplexo. Mas como assim? Falta-me uma coisa a cumprir. Ele perguntou para Jesus, agora Jesus responde para ele: é o seguinte, vai, vende, dá, vem e siga-me. Primeiro, olha, você quer ganhar a vida eterna? Vende tudo o que você tem. Vai lá, vende tudo. Dá aos pobres. Depois você volta. Aí sim, aí você vai me seguir. A Bíblia nos relata que aquele jovem, ele, quem sabe, ele abaixa a sua cabeça e com um olhar de tristeza, porque ele começa a cogitar: eu tenho uma propriedade em tal lugar, eu tenho uma fazenda em tal lugar, mas como assim eu vou vender todos os meus bens e repartir com os pobres? Como assim? Mas o que estava pegando na vida daquele jovem não era por causa das grandes riquezas que ele tinha, porque ser rico é uma bênção, sim ou não? É bênção de Deus. Prosperidade é bênção de Deus na vida do homem e da mulher. Jesus não estava falando ali contra a riqueza, não. Jesus ali estava querendo ver ali o coração daquele jovem, porque o seu coração estava apegado com as coisas terrestres, o seu coração estava apegado com as coisas materiais, com as coisas aqui nesta vida. Ele não queria desfazer de nada disso. Quando ele chega diante de Jesus, ele chama Jesus de mestre, mas não de Senhor. Porque na Bíblia há dois tipos de senhores, dois deuses. O Deus, uma pessoa serve um Deus e aborrece o outro, e ama um e despreza o outro. Uma entidade chamada de Deus na Bíblia é o dinheiro. O amor ao dinheiro é um amor. Quando a pessoa se apega apenas com as coisas desta vida, com as coisas desta terra, para satisfazer os seus pensamentos, os seus sentimentos, e as suas ações só vai em direção ao amor. E aquele jovem então se entristece e ele despreza o convite de Jesus para o seguir. Ele não vai, ele não vende, ele não volta e ele não segue a Jesus. Ou seja, desprezou o melhor que Jesus tinha para ele. A pergunta, a indagação dele era a respeito de uma vida que não era a vida terrena, a vida aqui desta terra. A pergunta dele para Jesus dizia a respeito à vida por vir, a vida eterna. Mas ele, ao virar as costas para Jesus, ele despreza aquele convite que Jesus faz para ele. Se nós formos analisar a Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo, ele aconselha a todos nós a buscar as coisas que são de cima. Estamos vivendo no século de número 21. E o século 21 está uma correria terrível e tremenda. As pessoas correm para lá, correm para cá, faz uma coisa, faz outra, para conquistar as coisas aqui desta terra. É errado? Não. Mas a pessoa tem que se preocupar com a vida do porvir, porque nós vivemos
aqui neste planeta, chamado planeta Terra. Poucas pessoas hoje chegam a 100 anos de idade. Para chegar a 100 anos de idade é complicado. O salmista, ele expressa-nos da seguinte maneira: o homem completo 70, 80 anos, já é canseira, fadiga, já é enfado. Ou seja, a nossa vida aqui nesta terra é apenas provisória. A nossa vida aqui nesta terra é apenas temporária. O apóstolo Paulo, ele falando aos irmãos, dizendo da seguinte maneira: irmãos, a nossa pátria, a nossa cidade não é esta terrena, a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos e aguardamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo a eficácia do seu poder, de sujeitar assim todas as coisas. Viva bem, viva da melhor forma possível aqui neste mundo. Seja abençoado, seja próspero, seja próspera. Mas busque o reino de Deus e a sua justiça. Glória a Deus. Jesus conversando com aquele jovem rico. Os discípulos chegam na presença de Jesus. E Jesus fala para ele: quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Pedro, ele toma a palavra, os discípulos de Jesus tomam a palavra e fala: então quem é que poderá salvar-se? Jesus fala, baseado no sistema dessa campanha: aos homens isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. Ou seja, irmãos, a salvação, ela não é um mérito humano. Eu não posso conquistar a salvação pelos meus próprios esforços, pela minha própria dedicação. Não. A salvação, conforme a palavra do Senhor nos diz em Efésios capítulo 2, que é pela graça que nós somos salvos. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Ninguém consegue se salvar sozinho. Não é a minha justiça própria que irá fazer eu herdar a vida eterna. Sabe o que vai fazer você herdar a vida eterna? Somente o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Somente através da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário é que eu e que você e que nós podemos ser salvos hoje. É pela fé em Cristo Jesus. Jesus, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que creem em Cristo, Deus dá o direito de ser filhos de Deus. Esse, meu irmão, é um grande privilégio que nós temos, de termos um Pai celestial, um Pai que Ele cuida da minha vida e cuida da sua vida, cuida das minhas e das suas necessidades. Pedro, ele tomou a palavra e fala para Jesus: Jesus, e nós largamos tudo para te servir. Jesus olha para ele: rapaz, você vai ganhar 100 vezes nesta vida aqui, e na vida por vir você vai ter a vida eterna. Queridos irmãos, a vida aqui nesta terra é frágil.
O que prende nós de sairmos dessa direção para outra, este ar que nós respiramos aqui. O dia que Deus ele cortar o fio da minha e da sua existência, nós que somos pó em pé, nós tornaremos um pó deitado, e depois o pó enterrado, o pó sepultado. Depois da morte, diz-nos a Bíblia que segue-se o juízo. Por isso que nós, enquanto estivermos vivos, nós, enquanto estivermos fôlegos, nós devemos procurar fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, fazer como Jesus, depois que fora batizado no Rio Jordão, ele saiu logo das águas. Quando Jesus saiu, quando o Espírito Santo veio em forma corpórea de uma pomba e ecoou uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, a minha alma tem prazer. Será que Deus ele pode olhar do alto dos céus para a minha vida nessa noite, para a sua vida nessa noite e falar: o fulano de tal está me agradando, Ismael está me agradando, o pastor Nelson está me agradando, os obreiros estão me agradando, as irmãs estão me agradando, está satisfazendo o meu prazer. Temos que ser filhos que venham agradar o coração do Pai, assim como Cristo esteve aqui na terra há mais de 2000 anos. Ele sempre procurava agradar a vontade do seu Pai, até porque a sua comida e a sua bebida era fazer a vontade de Deus. Que nós não sejamos como aquele jovem em desprezar este tão maravilhoso convite, porque o que vale mais a pena, a vida aqui na terra ou a vida no porvir? Vivemos apenas 100 anos, 100 e poucos anos máximo nessa terra, mas a vida eterna já diz a nossa Deus. Vida eterna é a ausência do tempo. É a ausência do tempo. Acabou-se, não tem que mais. Então, meus queridos e minhas queridas irmãs, vamos abraçar a Cristo. Vamos a cada dia nos aproximar mais da pessoa de Cristo. Que nós não venhamos ser autossuficientes como aquele jovem que procurava, às vezes, se orgulhar que fazia. Mas a salvação, ela não é mérito do homem. Só somos salvos através de Jesus Cristo. Não há outro Salvador. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Se coloque em pé nessa noite. Aleluia. Tem alguém para o Pai? Pode orar ao Senhor nessa noite? Glória a Deus. Enquanto o presbítero Isabel estará louvando ao Senhor nessa noite, onde você está, feche os teus olhos. Que você venha fazer, que nós venhamos fazer uma autoanálise nessa noite. Senhor, será que eu tenho verdadeiramente te agradado? Será que verdadeiramente eu tenho buscado o reino do Senhor e a sua justiça? Porque se o homem, se a mulher busca o reino de Deus e a sua justiça, ele vai te dar o básico, o vestir, para alimentar. Ele vai buscar o melhor para você. Feche os seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus Todo-Poderoso, nesta noite estamos diante da Tua presença, e aqui está a Tua noiva, a Tua igreja, aquela que foi escolhida antes da fundação do século, meu Deus, antes da fundação do mundo, a Tua igreja. Eu apresento, Senhor da glória, cada homem, cada mulher, cada adolescente, cada criança, cada jovem, diante da Tua presença. Eu apresento
meu Deus, o pastor desta igreja, o pastor Nelson. Eu apresento, meu Deus, os obreiros neste lugar. Deus, Senhor, que quer estender as suas mãos e abençoar os teus filhos, em nome de Jesus. Quando Cristo expirou, a minha vida transformou, meus pecados sobre a cruz, eu não me canso de falar as maravilhas que operou, vou dizer o Jesus Cristo é você. O Pai está presente, Jesus está presente, diga. Os céus anjos dizem se eu vou Cristo abre, homem sofre porque Jesus a força minha fé, ninguém pode dizer só ele, só ele, a gente a morrer, porém não sei por ele, desprezaram o chamado de não tem que dobrar os seus joelhos e falar, confessando Jesus Cristo é o Senhor. E depois envergonhados, eternamente nos